Mensagem do dia no Espiritualidade, 7 Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Vosso Caminho é Luz da Ponte para a Liberdade, de 1994. O homem é um pensador e, como tal, ele se eleva acima de todas as criaturas e se torna o pináculo da criação. Foi por meio do seu pensamento que ele conquistou o domínio da vida para criar seu próprio mundo. O pensamento passou a ser uma ação por meio de sua vontade e de seu poder de imaginação. Vós sois o que pensais. O pensamento, por si só, já determina a sustentação de uma ideia em espírito que se deseja ser realizada, mas exige uma forte vontade e uma expressiva capacidade de imaginação. Seja uma cadeira ou uma casa, ou seja uma obra de arte que se queira formar. A vontade e a capacidade de imaginação pertencem sempre à realização ou à moldagem de um pensamento. Por isso, o homem deverá exercitar o pensamento. Falando francamente, deverá aprender a pensar, pois somente o homem que pensa chega a ser um criador do seu próprio mundo. Porém, existem duas maneiras de pensar, ou seja, duas formas diferentes de pensar. Uma delas é a forma comum, o pensamento concreto. A outra é a forma elevada ou pensamento abstrato. A primeira forma de pensar é mais ou menos aprendida e usada na atividade de vossa vida diária. Vós pensais constantemente em alguma forma passageira ou em algo concreto. O objetivo, ou ser que conheceis ou quereis formar, deverá ser inteligível ou despertar interesse. Deveis reconhecer com os vossos 5 sentidos. Do contrário, não existe para vós ou não é reconhecido por vós. Vedes, ouvis e sentis a vida à vossa volta como concreta ou elaborada, pois não conheceis uma vida amorfa. Ouvis o som e imediatamente procurais pesquisar sobre ele. Quereis saber de onde veio, quem foi a pessoa que o modelou ou criou. Assim também acontece quando ouvis o uivar dos ventos, o marulhar das ondas do mar, o rimbondo do trovão. São ruídos ou sons que estão ligados a formas existentes ou derivados delas. A água, a luz e fogo, incluindo a eletricidade. São elementos terrenos e por isso são concretos, sensitivos e perceptivos. Também a dor ou a alegria são ligadas à sensação. Fazei uma experiência. Ouvis uma sublime música de Bach ou Mozart e sentis alegria, inefável e pura alegria. E sentis essa alegria mesmo quando já se perderam os sons da música. Sim, podeis despertar em vós a sensação dessa alegria quando soar em vós novamente esta música, sem a necessidade de reproduzi-la outra vez fisicamente. Então reconheceis que a sensação da alegria não está ligada aos 5 sentidos. Vós sentis algo que não está presente e não é físico nem concreto. Assim também ocorre com a sensação de sofrimento. Uma estimada e querida pessoa de vossas relações faleceu e vós sentis grande pesar. Esta querida pessoa poderá ter partido há muito tempo, há anos. Não obstante, ainda sentis o mesmo pesar pela sua ausência. Portanto, também o pesar, ou melhor dito, a sensação de pesar, não está ligada aos 5 sentidos e por isso esse sentimento não é físico nem concreto. Não obstante, reconheceis que a sensação é o primeiro degrau da percepção ou da capacidade de percepção e que não pertence e não está ancorada no plano físico ou concreto. De acordo com o exposto, o homem é mais do que um mero ser físico que pode pensar concretamente e possui a capacidade dos 5 sentidos. A saber, ele é um ser que possui a capacidade interna ou espiritual, que pode elevar-se do seu pensamento concreto e de seu senso de percepção. O homem possui poderes mais elevados, poderes divinos com os quais pode perceber as coisas e os seres que, para os seus 5 sentidos, não existem. Estes poderes, capacidades elevados,
podem ser desenvolvidos. Até existem vários métodos para desenvolvê-los. Por exemplo, yoga, meditação ou orações. No Oriente, por exemplo, na Índia, Egito e Japão, existem métodos e ensinamentos esotéricos com a finalidade de elevar a faculdade e o poder de percepção. Isto é uma realidade. O homem pode ser espiritualmente instruído para conquistar um grau mais elevado da faculdade de percepção e não apenas estar sujeito ao pensamento concreto, a faculdade limitada de percepção dos 5 sentidos. Por conseguinte, existem coisas entre o céu e a terra, as quais o vosso conhecimento colegial não sonha nem imagina ser possível, como vos disse Shakespeare. O homem possui 2 faculdades ou forças principais, o pensar e o sentir. Estas 2 forças básicas ele deveria desenvolver uniforme e harmoniosamente, pois o sentimento é igualmente importante ao desenvolvimento do homem. Como é o pensamento? Pensar e sentir deveriam constituir 2 sons uníssonos, em perfeita vibração. Por meio dessas 2 forças essenciais, o homem pode aprender a desenvolver-se espiritualmente. Sentis dor, então aprendei a não acrescentar e nem infligir dor a vós e aos outros. Pensais mal, então procurai reconhecer que o mal atrai o mal e que cedo ou tarde ele voltará a vós, se o enviais aos outros. Pois o mero pensamento já é um passo para a ação. Ele não mais vos pertence exclusivamente. Depois de gerado um pensamento, ele vive e continua atuando. Se for maldoso, despertará maldade em outras pessoas. Se for bom, atrairá aos outros somente bondade. Por isso deveis de prevenir-vos contra pensamentos baixos e maus, a fim de não criardes nos outros o mal e a baixeza. Mas se usardes vossos pensamentos somente para o amor, a bondade e a harmonia, então estes pensamentos irão despertar em outros amor, bondade e harmonia, mesmo quando há muito tempo já os tenhais esquecido. O pensamento é uma força cósmica que oscila e é impulsionada, perdura tanto tempo quanto atuar a força acumulada do seu autor. Quanto mais intensivo for o vosso pensamento, tanto mais prolongado será o tempo em que ele atuará, vivificando as outras almas que estão na mesma sintonia. Por este motivo, vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, porque vós, quando pensais, criais o bem ou o mal. Porém, não criais que não deveis pensar absolutamente nada. O homem é um pensador, e isso já está mais do que provado, portanto, ele deve pensar. Contudo, deverá pensar em coisas elevadas ou atingir o pensamento divino. E este pensamento divino ou elevado somente é conhecido através da absoluta pureza, bondade e lealdade.